Mongenyu Jinu Jansan Pemage Sardom Pola Yatsen Chogi Nyudrumye Pemajun Leje Sudrang Kodu Kandro Mampe je sodan rupchi jinje la je so guru pe masi ji hong jen yu je no jan san pe ma ge sa dong po la ya tsen chu gi nyu dru Pema June Jesu Drang Kordo Kandro Mambe Kor Jesu Dandro Che Jinji Love Che Jesu So Guru Pema Si Je Origin Eugene Johnson Pemage Sardom Pola Yatsen Chogin Yudrumye Pemajune Jesodra Kordo Kandro Mampekor Cheche Jesodadruchi Jinje Lapcher Jesus So Guru Pema Si Je Orgen Yujin Jan San Pema Ge Sardong Pola Yatsen Chogi Nyodrum Pema June Jesu Kordo kadro mampe kor je soda druchi jinje lapche je so guru pe masiji Sanje chodan sochi chodam lajan chobardo dagni chapsuchi Dangi jin soji peso nanchi drola pinchi sanje dropa sho Sanje chodan sochi chodan lajan chobardo dagni chapsuchi Dangi jin soji peso nanchi drola pinchi sanje dropa sho Sanje chodan sochi chodan lajan chobado dai ni chao sochi dangi jin soji peso nanchi drola penchi sanje dropa sho. Então, eu considero que a gente está no meio do texto Viver é Morrer. Por que no meio? Porque até o momento, se a gente lembrar até agora, tudo que o Dzonza trouxe para nós foi um conjunto de conselhos sobre como que a gente pode aproveitar melhor a vida, uma vez que a gente vai morrer. Então, embora o tempo todo ele estivesse falando sobre a morte, ele está falando sobre a morte para os vivos, para nós aqui, né? Então, como é que a gente pode fazer enquanto a morte ainda não chega? E como que a gente pode incorporar, como é que a gente pode acomodar esse fato da morte dentro da nossa vida? Então ele foi dando um monte de conselhos, ele foi dando um monte de coisa, né? Que até o trecho que a gente foi olhando. Aí tem toda uma perspectiva de cuidado em muitas esferas, né? Como é que a gente se despede das pessoas, como é que a gente pacifica as relações, como é que a gente cria um ambiente o mais acolhedor e sereno possível, próximo da pessoa que está morrendo, como é que a gente se despede,
tanto das outras pessoas, mas como é que a gente se despede de quem está morrendo? Como é que a gente se despede uma vez que é a gente que está morrendo? O que que a gente tem que fazer? Então ele foi dando uma série de dicas e sugestões, né? Esse capítulo que a gente está olhando, ele é muito interessante, né? Que a gente parou aqui, a gente vai retomar na página 127. Mas esse capítulo todo que a gente está olhando, e se chama O que dizer para quem está morrendo, é muito interessante. Isso aqui é para a gente ler várias vezes. Então, o que dizer para quem está morrendo? O que fazer? Porque a gente fica paralisado, né? Então, a gente, quando se depara com alguém que está morrendo, a gente, via de regra, não sabe o que fazer. A gente vai ficar parado ali do lado, rezando. E a gente não tem ferramentas, a gente não foi apresentado ao que fazer nesses momentos, nessas situações, né? Como é que lida? O que que faz, né? Então, esse capítulo específico é assim, o que fazer nessas horas? Então, aqui é como se a dimensão hu- humana dos cuidados paliativos tivesse se encerrado, porque a morte de fato chegou. A gente parou nesse ponto do texto. Então a gente cuidou, se despediu, fez o que pôde. Aí a morte aconteceu, e tem o momento que ela acontece. Então a gente parou nesse exato trecho, que está na página 127. Então ali diz o momento da morte. Aí é interessante, por quê? Porque na perspectiva comum, humana, não tem mais o que fazer. A pessoa morreu. A gente fez os cuidados paliativos, a gente se despediu, a gente cuidou o que pôde da, vamos supor, das posses para não dar briga depois, e a gente, o tanto quanto pôde, ajudou a antecipar a resolução de conflitos, pacificou, se despediu, disse o quanto que gostava, assim por diante. Aí vamos pensar, na perspectiva comum do mundo, é o até onde se alcança, porque a pessoa morreu. Essa é a visão materialista, né? Aí os batimentos cardíacos cessaram, a respiração acabou, morreu. Não dá. Mas não, na perspectiva budista, agora é que começa a grande viagem. Agora é que começa o sentido da prática mesmo. Então, na perspectiva comum, materialista do mundo, isso aqui é uma grande viagem, porque a pessoa acabou de falecer. Mas agora começa, então, todo o processo de acompanhamento daqui em diante, que é extremamente necessário. Então, isso aqui é muito interessante. Então, isso aqui a pessoa morreu, momento da morte. Então, uma pessoa morreu. Procure expor para a pessoa que está morrendo, com amor e compaixão, o que está acontecendo com ela. Então, a pessoa acabou de falecer. Aí a gente está ali do lado, se a gente tiver esse mérito, for possível, aí a gente diz assim: agora que os seus sentidos deixaram de funcionar, isso a gente pode cochichar no ouvido da pessoa e dizer isso. Agora, os seus sentidos deixaram de funcionar. A sua mente está liberta, nua, clara e presente. E nunca antes você teve a experiência do que você está vivendo agora. Isso é o Buda. Aqui não importa se a pessoa é budista ou evangélica, se a pessoa é umbanda, do candomblé, não importa, porque agora a pessoa está morta. As palavras, elas ganham um outro sentido daqui para frente. Então, elas já não dizem mais respeito ao sectarismo que só acontece no reino dos humanos. Lá em cima, o pessoal se entende. Depois de morto, as experiências, elas se conectam com uma dimensão que ela já não é mais cognitiva, mas é a própria experiência. Então, as palavras aqui, elas não importam. Aqui a gente está usando essas expressões porque a gente está dentro de um contexto budista, né? Isso é o Buda. A experiência da mente liberta, nua, clara e presente. Aí o Dzongzar diz o seguinte: como comunicar isso? Para nós vai ser uma super prática. Vamos supor que isso aqui é um treinamento para nós, à medida que a gente for se deparando com pessoas que forem falecendo, né? Então a gente vai precisar ter uma estabilidade para poder estar ali e não desabar. Então o Zonsar ele diz assim: ao dizer isso, seja claro, gentil e amigável, mas não meça as palavras.
A sua intenção é boa, portanto, ser insistente demais não é um problema. De fato, nessa hora, seja insistente de todas as maneiras possíveis. É como se aqui, será que eu estou incomodando? Estou sendo polido? Será que o outro vai se incomodar comigo? A pessoa já morreu. Essa questão já não faz mais sentido. E a questão aqui da insistência é porque a mente distrai. Então aqui é como se a gente estivesse puxando a mente para esse foco, para esse lugar de novo. A insistência é uma forma de trazer de volta, né? Em menos de uma fração de segundo, a consciência da pessoa que morreu terá a experiência da mente nua. E embora tal experiência possa durar apenas outra fração de segundo, é muito importante que ela entenda isso. É por isso que a melhor coisa a fazer é repetir as instruções muitas e muitas vezes. Porque a mente nua, ela vai aparecer, a mente livre. Mesmo que seja rápido, ela aparece. Se a gente tiver a sorte de estar do lado da pessoa e ajudar ela a entender isso, isso é muito importante. Aí o Dzonzar ele segue, né? Ele diz assim: um morto, ele não pode acenar nem agradecer, por motivos óbvios, e muito menos recompensá-lo. Então, você nunca saberá se ele ouviu o que foi dito ou se aquilo o ajudou. Assim, o ato de orientar alguém durante o processo da morte se torna uma doação totalmente despida de egoísmo. Você não vai ganhar nada pela ajuda. E talvez esse seja o único momento nessa vida em que as suas ações sejam completamente altruístas. Então, para quem está tendo o mérito de estar do lado de alguém que está morrendo, isso é muito interessante. Porque, enfim, aqui não faz sentido nenhum qualquer tipo de materialismo espiritual, né? Não faz sentido nenhum. Se não for possível orientar uma pessoa, porque, por exemplo, os membros da família da pessoa que morreu estão ali presentes junto ao leito, elas ficariam muito incomodadas com qualquer demonstração espiritual. Sempre se lembre de que você poderá dar toda essa informação depois que a pessoa morrer, ou que a gente se despediu dali, né? Quem sabe? Logo após a morte, talvez seja a hora perfeita para ela tomar refúgio. De qualquer modo, nada do que você disser poderá fazer mal, mesmo que não seja o melhor momento. Por mais preconceituosa ou antirreligiosa que a pessoa que está morrendo possa ser, ou mesmo que já tenha morrido, o que realmente importa é a sua própria prática de compaixão em bodhicitta. Portanto, não subestime o efeito da prática. Se você disser para uma pessoa que está clinicamente morta e já está nos bardos que ela deve tomar refúgio, eu tenho certeza de que ela concordará, pois, de tão assustada, ela deve estar disposta a tentar qualquer coisa. Então a gente imagina uma morte que a gente passa em vida, que a gente talvez não estivesse esperando por ela. Pode ser uma separação, pode ser uma demissão, uma morte dessas em que a gente fica sem chão de repente. E aí, nesses momentos em que a gente fica vulnerável, se chega alguém e encosta em nós e nos promete alguma coisa, a chance da gente talvez comprar aquilo é relativamente grande. Porque numa fração de segundo que a gente está sem terra, a gente embarca nas coisas. Mas aqui a gente está fazendo a pessoa embarcar numa dimensão positiva. E é muito favorável isso. Descansar na natureza da mente é a prática suprema no momento da morte. Se você recebeu as instruções relevantes e é um praticante da natureza da mente, isso é tudo o que você precisa fazer. Aí vem.
Leia o momento logo após a morte. Isso aqui é muito interessante. É bom que a gente saiba para a gente depois fazer uns com os outros aqui, né? A gente nunca sabe como é que vai ser a fila, né? Então, bom que a gente já vai aprendendo o que fazer. Então, morreu. O que que faz? Refúgio. A gente começa pelo refúgio. No final dos retiros, no caminho do meio, o Lama sempre faz a prática das prostrações, né, diante do altar. E o Lama sempre fala a mesma coisa. Ele diz que isso é uma prática que gera uma marca kármica na gente, de que na próxima vida a gente encontra o Dharma de novo. Porque é impactante a gente ir ao chão diante de um altar com um sentido de devoção, com a sanga, né? Então, o refúgio, ele é super importante. Então, um momento logo após a morte, a gente ajudou a pessoa, ela teve aquela experiência, talvez fugaz, de encontrar a mente nua, a mente livre. Então, a gente ajuda a pessoa nesse sentido. A gente é a pessoa do GPS. A gente é a voz do GPS agora. Aí o que que a gente faz na sequência? Leia os versos de tomada de refúgio mais uma vez, com confiança e gentileza. Então diz: homenagem ao Buda, o professor, homenagem ao Dharma, o protetor, homenagem à grande Sangha. Aos três, continuamente eu ofereço homenagens. Tomo refúgio no Buda, tomo refúgio no Dharma, tomo refúgio na Sangha. Aqui é a prece que a gente faz. No Buda, no Dharma, na Assembleia Suprema da Sangha, tomo refúgio até que atinja a iluminação. Pelo mérito de praticar generosidade e assim por diante, possa eu alcançar o estado búdico para beneficiar todos os seres. Essa é a prece que a gente faz em tibetano no início, sempre, né? Sanjay, é isso. Até alcançar a essência da iluminação, tomo refúgio nos Budas. Também tomo refúgio no Dharma, em todos os incontáveis Bodhisattvas. E sempre se dirige à pessoa que está morrendo pelo nome. Então a gente, por exemplo, tem que saber o nome da pessoa, né? Aí a gente chama. Então, o Dzonza ele dá um exemplo aqui, né? É assim: ó filho ou filha de nobre família. A gente diz o nome da pessoa. José, Maria, assim por diante. Agora você está morto, está morto. Mesmo não sendo religioso, vai que não seja, o melhor que você tem a fazer agora é tomar refúgio. Não faz sentido nenhum se perguntar se a pessoa sabe ou não sabe o que é tomar refúgio. A gente simplesmente diz isso. Porque é uma comunicação de energia que acontece. A pessoa vai acabar intuindo o que é aquilo. Aí a pessoa morreu, mas a gente chega no ouvido dela e diz: olha, escuta o que eu vou dizer e repita depois de mim. Eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Aí a gente, de novo, chama o nome da pessoa. Por quê? Porque quando a gente fica sem chão, a mente gira. Então é como se a gente chamasse de novo para um fio terra. É só a gente lembrar alguma síndrome do pânico, de ansiedade, qualquer coisa que a gente tem, a gente lembra na nossa mente como é que fica. A gente começa a contar alguma coisa para alguém, a gente não consegue terminar a frase e já está pensando em outra coisa. Então tem alguém na nossa frente que diz volta, já chama o nome de novo, a gente volta, a gente volta. Então aqui esse é o sentido. A gente está repetindo o nome depois de cada parágrafo, de cada ideia, é um fio terra para a gente voltar, porque a gente vai estar rodopiando provavelmente. Então a gente chama pelo nome de novo. Ó filho ou filha de nobre família. Aí a gente diz o nome da pessoa. Agora que você está morto, a sua mente ela está extremamente poderosa, muito mais poderosa do que a mente dos vivos. Faça bom uso desse poder e use para ajudar os outros. Pense, nós estamos lá no ouvido da pessoa. Eu quero continuar a ajudar todos os seres vivos desse planeta, todos os seres humanos, todas as criaturas viventes.
e todo o ambiente natural. Eu quero erradicar a pobreza, a doença, a desigualdade, a injustiça. Eu quero que todos vejam e reconheçam a verdade. Eu quero despertar todas as pessoas da delusão de que a vida vai durar para sempre. Eu quero que todos vejam além da ilusão de que o dinheiro, poder e relacionamentos são reais, permanentes e eternos. Possam todos os seres desfrutar da felicidade e das causas da felicidade, e possam eles estar livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam eles nunca se separar da felicidade suprema, livre do sofrimento, e permanecer em equanimidade incomensurável, livres de apego e aversão. Se houver mais alguma coisa que você queira dizer para a pessoa morta, o ser do bardo, diga agora, com bondade e gentileza. Mesmo que a gente não esteja conseguindo estar próximo fisicamente da pessoa, não tem problema, porque a pessoa morta, o corpo já não faz mais sentido, né? Então, a questão da distância geográfica não vem ao caso. Porque tão pronto a gente pensa na pessoa, a pessoa sabe que a gente pensou nela, ela se aproxima. Então, já que não tem mais a questão do corpo, não tem problema. A gente pode estar em casa, tá valendo igual. O Dzongzar dá umas sugestões. Ele diz assim: homenagem ao Buda, ao Dharma e à Sangha. Todos os fenômenos surgem de causas. Essas causas foram ensinadas pelo Tathagata. A sua cessação também foi proclamada pelo grande Shramana. Diga à pessoa que morreu que ela não tem nada a perder a dizer, nada a perder escutando o que você tem a dizer. De fato, né? Só tem a ganhar. Apresente a ela o conceito de bardo e fale a respeito do bardo da morte e assim por diante. É bom que a gente estude um pouco antes, né? Para a gente saber o que são os bardos, a gente ter uma noção do panorama do que tá para vir, né? Porque é mais ou menos assim, a gente vai embarcar numa viagem que a gente talvez não saiba quais são as paradas, e quais são os cenários que a gente vai ver. É bom a gente saber o que a gente vai ver, para a gente poder contar para os outros o que vai acontecer. Então, estudar os ensinamentos dos bardos é super importante. E não importa se a pessoa não saiba o que é um bardo, se a pessoa não é budista, se a pessoa é evangélica, não tem importância nenhuma. Agora que já morreu, a pessoa que nos aguente. Agora nós vamos dizer tudo que a gente quis dizer e não pôde. E a pessoa não pode nem reclamar, né? Agora aguenta. Não é assim, né? Porque as palavras agora já têm outro sentido, né? Agora você pode oferecer à pessoa que morreu as mesmas instruções que você daria para um budista. Por quê? Porque os seres do bardo, eles podem acompanhar a recitação mental. Então, se por alguma razão você não puder falar alto, leia as páginas seguintes em silêncio. Porque a gente, quando está lendo, a gente está falando mentalmente, né? Quando a gente lê, não sei vocês, mas eu, pelo menos, é assim. Estou lendo, mentalmente eu estou falando, né? O que eu estou lendo. Então, isso é o suficiente para a pessoa que morreu. Porque não é mais uma questão da voz, das cordas vocais, mas já é totalmente mental. Porque a pessoa que morre, né, nos textos dos bardos, ela ganha esse seed, né, de saber o que está se passando na nossa mente. Então, agora, se a gente ocupa a nossa mente com um roteiro desses, a pessoa vai colar na gente e aí a gente está dizendo isso para ela. E ela vai, mesmo que a gente esteja mentalmente lendo, é suficiente. Se o seu amigo que morreu
ele pertencia a uma religião mais dogmática, que não permite que as pessoas que não são da família se aproximem do corpo, talvez você não receba permissão para vê-lo após a morte. Nesse caso, apresente os ensinamentos para o seu amigo que faleceu da sua própria casa. E não se preocupe, porque no momento que você chamar pelo nome, ele reconhecerá sua voz e ele vai vir. Eu não sei se aqui mais adiante o Dzonza vai falar, mas nos ensinamentos dos bardos, né, do Junlimpa fala, era comum é, você ter. Claro, a pessoa tem que ter as práticas específicas para fazer isso, mas era comum a pessoa ter, às vezes, objetos da pessoa falecida, a pessoa ter um desenho, naquela época não tinha fotografia, né? Mas eu vi o Alan Wallace, quando ele estava dando a transmissão desses ensinamentos, ele citar que a gente poderia ter uma foto da pessoa ali, e aquilo já servia para a pessoa que estava no bardo, puf, colar ali, né? Então, quando a gente chama pelo nome, a gente pensar mentalmente, a pessoa vai vir, né? Seja quem for que você está ajudando, sempre repita os ensinamentos e as instruções tantas vezes quanto você puder. Na verdade, há um bom argumento para continuar repetindo tudo por várias semanas. Por quê? Se você não é onisciente, você não tem como saber se a pessoa que morreu ouviu e compreendeu o que você falou ou não. Então, na dúvida, a gente segue dizendo, né? É claro que se o morto descobrir que não existe nada como uma próxima vida, nada do que for dito fará a mínima diferença para ele. Mas se, entretanto, ele acordar e descobrir que tudo que está escrito nos ensinamentos sobre o bardo é verdade, ou for verdade, as informações que você vai lhe dar serão o melhor conselho que ele jamais terá ouvido. Porque esse é o maior perrengue que a gente vai passar. Não tem perrengue maior. E, e é impagável a gente receber uma ajuda para sair desse buraco. Aí começam as instruções sobre o bardo. Para quem não acompanhou, o Lama agora, nesse segundo semestre, ele deu os ensinamentos sobre o bardo. Desse ensinamento que o Zonzar vai comentar aqui, que é a principal referência, né? Então ele diz assim, tradicionalmente, os tibetanos confiam nas instruções sobre o bardo que aparecem no ensinamento a grande liberação por meio do ouvir no bardo. Bardo Todorol Chemu, de Karma Limpa. Então esse é o principal ensinamento, que é de Guru Rinpoche, né? Karma Limpa foi quem revelou. Esse é o ensinamento mais completo. Um Trungpa Rinpoche fez uma tradução para o inglês e o Lama comentou agora há pouco, né? Não está disponível. As instruções que você encontrará nas próximas páginas são uma versão simplificada daquele texto. A grande liberação por meio do ouvir no bardo foi escrita originalmente para os budistas, mas isso não significa que uma pessoa que não seja budista ou religiosa não esteja qualificada a ouvir as instruções sobre o bardo. Dar refúgio e bodhicitta para um ateu ou agnóstico que está no bardo do vir a ser, plantará nele a semente para que se torne um praticante do Dharma em vidas futuras. Então, a pessoa não tinha conexão espiritual. Nada, zero. Potencial cortado. Aí a gente dedica as práticas para a pessoa. E quando você estiver morrendo, peça a alguém que lê as instruções após a sua morte, como um lembrete. Então, no livro tibetano dos mortos, né, que é esse, tem várias dicas sobre como que a gente pode ajudar quem morreu recitando essas partes, né? Então, ele vai explicar assim, né? O doloroso bardo da morte, Dharmakaya. A primeira instrução é uma instrução de como a gente deveria se portar
Então ele diz assim: seja corajoso, direto e honesto com a pessoa que está morrendo. E sempre diga a verdade sobre o que está acontecendo com ela. Fale claramente, mas com bondade, com um tom de voz apaziguador e melódico. Não tussa, não soe entediado e nem leia mono- monotonamente. E recite o Mani Padme Hum depois de cada verso, para que essa recitação seja proveitosa. Você também pode recitar em chinês, japonês ou tailandês. Nos textos clássicos budistas, a expressão filho de nobre família ou filha de nobre família é empregada para indicar que cada um de nós pertence à família do Buda e, portanto, tem natureza búdica. Portanto, a pessoa que está morrendo é um filho ou uma filha do Buda, quer seja ou não praticante budista. Assegure-se de sempre dizer em voz alta o nome da pessoa que está morrendo. Por exemplo, José Silva, antes de recitar as instruções, porque a identidade é algo muito importante para os seres humanos. Isso no Sutra do Diamante está presente. O Buda diz que os seres humanos são os únicos que acreditam na identidade de seres humanos. Por exemplo, o gato e cachorro. Não que eles não tenham apego a um eu, eles tentam, a gente vai para cima deles, eles reagem. Mas eles provavelmente não ficam pensando neles mesmos como gatos e cachorros. Eles só reagem. Mas a gente é capaz de criar uma grande teoria filosófica sobre os seres humanos e assim por diante. Então a gente se constrói a partir disso. Para nós é muito importante a identidade, né? Que é um aspecto abstrato. No fim das contas, é abstrato, né? Então a gente tem que dizer o nome da pessoa várias vezes. É como se a gente estivesse dando um fio terra para a pessoa. Volta, né? Volta. Então começa assim: ó filho ou filha de nobre família. Aí a gente diz o nome da pessoa que está morrendo. Você está morrendo. A projeção chamada essa vida está quase terminando. E a projeção chamada próxima vida está prestes a começar. Logo, você deixará para trás a casca do seu velho corpo e obterá um novo corpo. Um Mani Padme Hum. Isso aqui é emocionante, né? Vocês imaginem dizendo isso aqui para alguém. Uma projeção, essa vida. E a próxima, que a gente talvez deposite tanta expectativa, é uma projeção. Está para começar. Aí logo você vai deixar para trás a casca do seu velho corpo e vai ganhar uma casca nova, mas é só uma casca. Om Mani Padme Hum. A gente diz o nome da pessoa de novo. Ó filho ou filha de nobre família, te diz o nome. Tudo que você está pensando agora vai passar. Talvez o pensamento mesmo que você está pensando agora já esteja se apagando. E logo você pensará em outra coisa. Om Mani Padme Hum. Diz de novo. É como se a pessoa voltasse, né? A mente voltasse. O seu elemento ar, a sua energia vital, agora está se dissolvendo. Então aqui a gente ajuda a pessoa a se dar conta que isso está acontecendo. Ela começa a contemplar nela. Ela não consegue respirar direito. A sua digestão, ela está se deteriorando. E a sua mente, ela está ficando vaga e confusa. Você está perdendo o controle dos intestinos. E a saliva escorre dos seus lábios. Você tem dificuldade para engolir. E os seus membros parecem fracos e sem força. Om Mani Padme Hum. A dissolução do elemento ar causa a desintegração do elemento terra. Sua cabeça está muito pesada para que possa ser sustentada pelo pescoço.
Cada movimento requer grande esforço. E você está fraco demais até para segurar uma colher. Você se sente engasgado, como se algo o sufocasse. Você se debate contra algo que parece querer esmagá-lo. Talvez veja uma luz bruxuleante, como uma miragem, um mani padme hum. A degeneração do elemento terra leva à dissolução do elemento água no elemento fogo. Você se sente ressequido e a sua língua se enrola para trás. Um mani padme hum. As próximas linhas são uma maneira gentil de dizer para a pessoa que ela está morrendo. A gente não diz para a pessoa, você está morrendo, mas a gente diz, o teu corpo parece pesado, então o elemento terra do seu corpo, ele está se dissolvendo no elemento água. É uma outra forma de dizer, porque a gente ajuda, tudo surge por originação dependente, então a morte também, os elementos se dissolvem. Você está se sentindo ressequido ou desidratado, o elemento água, ele está se dissolvendo no elemento fogo, o Mani Padme Hum. Você está tremendo? Sente frio? O elemento fogo está se dissolvendo no elemento ar, o Mani Padme Hum. Logo, você terá dificuldade para respirar, como se o peso de uma montanha estivesse sobre o seu peito. Será difícil inspirar, mas você ainda poderá expirar. Não entre em pânico. Não há nada pressionando o seu peito. O peso que você está sentindo agora é a desintegração dos elementos do seu corpo. Om Mani Padme Hum. Onde ajuda a pessoa a se dar conta. A seguir, é como se você estivesse envolvido pela escuridão, porque agora o elemento éter começa a se dissolver, né? Então a mente perde clareza. Então agora é como se você estivesse envolvido pela escuridão. Tudo está preto como um carvão. Não entre em pânico. As consciências dos seus sentidos externos, dos seus olhos, ouvidos, nariz, assim por diante, estão se dissolvendo. Um Mani Padme Hum. Você sente que está caindo de uma grande altura. Não entre em pânico. Você não está caindo pelo espaço afora. O seu corpo e a sua mente estão se separando gradualmente. Agora, pela primeira vez, desde sempre, a sua mente vai passar pela experiência de não depender do corpo. E é assim que a mente é, quando não está mais confinada no corpo. Om Mani Padme Hum. Ó filho ou filha de nobre família, aí a gente diz o nome da pessoa de novo. Não se detenha naquilo que não conseguiu nessa vida, ou nas coisas que desejaria ter feito, ou nos empreendimentos mundanos, que são infindáveis. Que pode ser que tenha uma lamentação, né? Om Mani Padme Hum. Não se preocupe com os parentes e com os amigos. Eles ficarão bem. De qualquer modo, não há mais nada que você possa fazer por eles. Já fez, né? Já foi. Então agora é soltar. Não pense nos seus bens. Não pense no quanto sentirá falta da sua vida, das suas casas, carros, carregadores do celular, pendrives, etc. Om Mani Padme Hum. E logo você verá as luzes das cores do arco-íris. Essas luzes aparecem de repente. Então lembre-se, elas são apenas cores.
a manifestação, a expressão da sua mente. Uma pessoa está partindo, né? E a gente está ajudando ela a acomodar o que está acontecendo. Então agora é o ponto que começam a surgir as luzes, né? O Mani Padme Hum. O que você dirá nesse ponto vai depender dos ensinamentos que a pessoa que está morrendo recebeu ou não. Se ela foi apresentada aos três kais da tradição Dzogchen Mahasandhi, em vez de dizer expressão da sua mente, diga expressão dos três kayas. Se ela não foi apresentada aos três kayas, quatro iniciações, assim por diante, porém, não vá confundir a pessoa com palavras que ela não conhece. Em vez disso, diga apenas a sua mente. Então tem essa noção, elas começam a aparecer cores, porque a mente não está mais presa ao corpo, né? Então ela fica na própria luminosidade. As infinitas cores, como as dos arco-íris, e as formas que o cercam agora, não se parecem com nada que se tenha visto antes. O tom do azul, do verde, do vermelho são incrivelmente intensos e vivos. Como você não está mais limitado pelo filtro dos seus olhos, você percebe todas as cores que nem nome têm e eram invisíveis enquanto você estava vivo. Isso aqui é muito interessante porque a mente é muito mais ampla do que a gente imagina, porque ela está confinada ao corpo, né? Então o corpo restringe a mente. Mas agora já não tem mais essa limitação, né? Por exemplo, os bichos, eles são capazes de ter uma sensibilidade muito maior do que nós, né? Então, tem aqueles apitos para cachorro que a gente nem consegue ouvir, porque é numa frequência tão aguda que o ouvido humano não capta. Mas não é que aqueles sons não existam, o ouvido humano não dá conta. Então, tem muitas dimensões da realidade que a gente não capta porque a gente não tem estrutura para captar. Mas agora isso aparece. O Mani Padme Hum. Você pode ver algumas formas familiares, como quadrados, triângulos, semicírculos, mas a maioria é completamente desconhecida. Você nunca imaginou que pudesse existir formas como essas? O Mani Padme Hum. Tudo parece intenso e brutal, porque a percepção não se dá mais por meio dos filtros dos órgãos dos sentidos ou da sua imaginação. Não há nada entre você e o objeto que você está experienciando. Om Mani Padme Hum. E o mais importante, não tenha medo das cores e das formas, ou da intensidade com que são percebidas. Eles são apenas expressões da sua mente, dos três kayas. Nada do que você vê ou experiencia está lá fora. Tudo isso é uma manifestação radiante da sua mente. Esse é o ponto mais importante, te lembrar, pessoa, que aquilo não está lá fora. Mas isso é só manifestação da mente. Esse é o melhor conselho para alguém que morreu, e esse é o melhor conselho para quem está vivo, porque aquilo que a gente está vendo não está lá também. Isso aqui é muito interessante, porque o conselho segue o mesmo. A página paramita segue sendo a prática mais importante. O Mani Padme Hum. E não tenha medo. Não tem motivo para entrar em pânico. Aí, agora, você vai desmaiar. Bum. A gente diz o nome da pessoa de novo. Ó filho ou filha de nobre família. Isso é o Buda. Aí a gente espera um pouco. Porque a pessoa está experienciando isso agora, né? Ó e filho ou filha de nobre família. Te diz o nome da pessoa que está morrendo. Isso é o Buda. Ele diz isso três vezes.
É uma forma de conectar a pessoa com a experiência essa, né? O Mani Padme Hum. Não tenha medo. Não fabrique coisas. Isso é o Buda. Isso é o que você realmente é. Você não é José da Silva. Você é o Buda. Aceite isso. Permaneça na sua verdadeira natureza. Você é o Buda. Não fuja da sua natureza búdica. É isso. E não tente fugir desse estado. Relaxe e permaneça bem aqui. Om Mani Padme Hum. Tem uma forma de ler os ensinamentos que é uma forma dramática, mas ela diz que o nosso movimento, ele, num certo sentido, sempre é uma forma de fugir da morte, né? Então, a gente, quando tem um apego intenso, aquilo é para provar que aquilo existe de fato, porque a gente existe e que a grande dissolução não está lá. Então, os ensinamentos, eles são vistos às vezes como o samsara é uma forma da gente escapar da consciência da morte, mas no exato momento que a gente relaxa, aí isso se abre, né? Mas é como se a gente tivesse medo dessa liberdade, que tem medo de deixar de ser quem a gente pensa que é, né? Então aqui a gente, de alguma forma, tenta permanecer, ajudar a pessoa a permanecer ali. Para nós que ainda estamos vivos, os assim chamados seres vivos, esse estado é rotulado como o momento da morte. No reino humano, a pessoa que estava morrendo agora é considerada morta. Enquanto você lê essas instruções para o seu amigo, para o seu amado que está morrendo, talvez essa pessoa que morreu, que está morrendo, que a gente está ali lendo, não aparente o que você esperava ver. Porque a pessoa morreu, o corpo morreu. Mas como é improvável que possa identificar o estágio da morte pelo qual a pessoa está passando, talvez os lábios não estejam secos, não esteja pálido, assim por diante, não tente analisar, nem prever em que ponto do processo a pessoa se encontra. Você não vai conseguir, a não ser que seja onisciente. A melhor coisa que você pode fazer para a pessoa que está morrendo, que morreu, é repetir e seguir as instruções, que definitivamente a ajudarão. Repita o texto por 1, 2, 3 horas, a noite inteira, ou 24 horas. Se tiver em grupo, faça um revezamento, para que sempre tenha alguém ao lado da pessoa que está morrendo ou que morreu ao longo das 24 horas. Alterne entre entoar o Mani Padme Hum 100 ou 1000 vezes e a leitura das instruções. Eu lembro de uma vez o Lama contar de uma praticante que estava morrendo, morrendo, morrendo. E aí o marido dela telefonou pro Lama, né? Ele disse, Lama, ela tá indo. Aí o Lama disse, bota ela na linha aí. Aí o Lama começou a recitar a prece de 7 linhas. Aí ele botou no viva voz o telefone, né? E aí o Lama conta que ouviu a respiração dela se acalmar e uma hora cessar. No meio daquela loucura, né? Do desespero, dos elementos se dissolvendo, da morte chegando. Aí ele conseguiu, de alguma forma, acalmar aquilo e a pessoa foi, né? Por telefone. Então, se der para ficar perto, é bom, mas se não der, a gente faz o que é possível, né? Então, a gente recitar alguma coisa é muito favorável, né? Sempre procure lembrar de falar com carinho, com a voz partindo de um coração compassivo e transbordante de bodhicitta. Se você conhece a prática de se considerar como uma deidade, tenha confiança de que se é Vajrasattva, Samantabhadra, Guru Rinpoche, Padmasambhava, Amitabha, enquanto lê as instruções, Tara, né? Isso é Dharmata. Desculpa, Dharmakaya, que é o primeiro, né? Aí vem o bardo luminoso de Dharmata.
Tá indo bem? Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Que é emocionante isso aqui, né? Oi, Célia. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Eu estou bem engasgada aqui porque esse texto ele colocou de uma forma poética e é muito realista e é compassivo ao mesmo tempo, né? E a forma como ele descreve é um roteiro, né? Eu me senti aqui morrendo, basicamente. É uma prática de morte, isso aqui, né? Se você usar esse texto que ele deu para dar suporte para uma pessoa que está morrendo, mas isso é um treinamento para gente, né? No caso. Ah, A gente pode fazer agora, né? Aí todo mundo visualiza assim isso e eu vou lendo. A gente já foi tem um primeiro teste, aquilo né? que aconteceu para mim aqui. Eu estava assim, acompanhando as inspirações aqui com dificuldade. E fiquei de boca seca e esqueci de trazer meu copo d'água. Eu estou aqui, mas é, é bem incrível. Eu experienciei assim de uma maneira assim, bem incrível mesmo que ele tá a descrição dele. E muito bonito, né? Porque tem sempre a interrupção do Om Mani Padme Hum, né? Então dá um respiro entre as etapas um pouquinho, né? Ah, Uhum, uhum. não dá para falar mais não. É isso aí só. Tá bem. Então, a primeira parte foi o Dharmakaya, que é o bardo do morrer. Agora vem a segunda parte, que é o bardo luminoso da realidade última. Às vezes é traduzido assim, né? Aqui está escrito Dharmata, mas às vezes é também traduzido como o bardo luminoso da realidade última, que é o Sambhogakaya. Então ele diz assim: após repetir as instruções do Dharmakaya por um dia inteiro, então aqui é muito preciso, porque tem também as etapas, né? O que fazer no primeiro dia? Primeiro dia da Dharmakaya. O livro tibetano dos mortos, ele descreve assim, né? É bem didático. Então, um dia inteiro, o Dharmakaya. Agora é a hora de dar algumas informações novas para a pessoa que morreu. Essas instruções, elas também devem ser repetidas tantas vezes quanto for possível. Seja próximo do corpo, caso seja possível, mas aqui já não vai mais fazendo muito sentido, né? Tanto pela dimensão de coisas práticas do corpo, né? Mas também não tem mais, como já a morte já aconteceu, não faz mais sentido a proximidade física, né? Então é o que ele vai dizer. Talvez a lei do seu país determina determine que o corpo deva ser cremado imediatamente após a morte. Isso é muito comum em muitos lugares do mundo atual. Então, não fique preocupado se não for possível sentar ao lado do corpo. Uma boa alternativa é sentar onde a pessoa que morreu gostava de ficar. Porque ela tem uma poltrona, ela tem uma cadeira, ela tem uma varanda, ela tem algum lugarzinho, uma rede, né, em que ela ficava, que estava até meio afundado com o corpo dela lá, né, uma forma já que tomou, tipo um molde. No quarto, na sala, no escritório, no jardim, em qualquer lugar. Se isso também não for possível, sente-se perto de algum objeto que ela gostava. Mas se nada disso for possível, apenas chama a pessoa pelo nome. De novo. Para o budismo, para os budistas, o corpo é apenas um receptáculo para a mente, como uma xícara. Então, se você puder, continue a recitar as instruções, mesmo depois que o corpo tenha sido cremado. Não faz mais sentido.
se foi cremado ou não. Então a gente diz assim: ontem, filho ou filha de nobre família. A gente diz de novo o nome da pessoa. Você não conseguiu permanecer no estado puro, não criado do Buda, e você perdeu a chance de se liberar. O estado não criado do Buda era tão pouco familiar e tão insuportável que você desmaiou. Om Mani Padme Hum. Mas a pessoa desmaiou, mas voltou. Agora que você se recuperou do desmaio, tudo que você está experienciando é apavorante. Uma fúria violenta se alastra, enquanto formas e símbolos nítidos e pontiagudos o cercam, ou a cercam. E figuras iradas e sons tumultuosos tomam conta da sua percepção. Nunca antes você viu ou ouviu coisas assim. Om Mani Padme Hum. Figuras grotescas, com muitas cabeças e faces em chamas, preenchem o espaço. Uma cacofonia de sons estranhos e trovejantes o ensurdecem, como uma chuva de granizo poderosíssima. Agulhas de luz passam zunindo ao seu redor. Om Mani Padme Hum. Isso aqui parece que é uma coisa um pouco mítica, né? Mas quando a gente fica sem chão, né, em vida, a gente tem umas alucinações em que a gente vê coisas, a gente começa a ver cabelo em ovo, né? O que que vai acontecer comigo e aquilo não devia ter acontecido, aquela pessoa não sei bem o que, e a gente começa a rodopiar, então a gente começa a ouvir vozes que começam a dizer, você deveria isso, aquela pessoa não sei o que, então tem um processo esquizofrênico acontecendo. Então isso não é uma coisa específica. E por isso que os ensinamentos dos bardos eles são tão interessantes, porque não é que vai acontecer uma coisa assim mística depois da morte. Em vida já acontece. Só que em vida a gente tem o respaldo dos sentidos físicos, agora não tem mais, então fica tudo mais intenso. Então aparecem essas imagens, né? O Mani Padme Hum. Ó filho ou filha de nobre família, diz o nome da pessoa. Não tenha medo. Esse é o esplendor, a manifestação, a dança. O fluir e o refluir do mesmo Buda, que a sua mente experienciou na hora da morte. Você está com medo porque é uma experiência estranha, que nunca antes aconteceu. Por isso, é claro que você sente medo, mas procure lembrar, essa é a natureza da sua mente. Isso é o Buda, Om Mani Padme Hum. Nesse estágio, é muito provável que o ser do bardo desmaie, e a gente não vai ficar sabendo, mas é provável. Om Mani Padme Hum. Ó filho ou filha de nobre família, te diz o nome da pessoa. Mais uma vez, você perdeu a chance de se liberar. Você não reconheceu as formas iradas como a manifestação da sua própria natureza búdica. Por isso você desmaiou. De terror. Om Mani Padme Hum. Agora você se recuperou do desmaio. E as infinitas cores do arco-íris, sons, formas que você está experienciando são pacíficas e tranquilizadoras, como a calmaria depois de uma tempestade. A luz é encantadoramente clara, e você pensa que possui uma forma, um corpo. Om Mani Padme Hum. Esferas de luz com as cores do arco-íris preenchem o espaço. O Buda está sentado em cada esfera de luz, rodeado por bodhisattvas. De coração, do coração desses seres sublimes, são lançados fios de luz para o seu coração. Om Mani Padme Hum. Todas essas novas formas parecem familiares, mas lembre-se, tudo o que você está experienciando é a manifestação da sua própria mente. Om Mani Padme Hum. Esse é o ensinamento mais importante, não importa o tipo de loucura que está acontecendo, é a manifestação da sua própria mente.
Não se intimide ante essas figuras. Elas são apenas a sua mente. Não sinta medo dessas figuras. Esteja convicto de que a sua mente está criando o que você está vendo. Om Mani Padme Hum. Algumas figuras não são brilhantes e nem espetaculares. Suas cores de tons suaves o atraem, e você é seduzido pela sua doce calma. Elas são mais acolhedoras do que o brilho irado cortante. Om Mani Padme Hum. Marana, não se deixe enganar por essas imagens gentis. Não se aconchegue a elas. Se o fizer, bem rápido elas se transformarão nas suas emoções negativas tão familiares, como a raiva, inveja e a ganância. Você se sente atraído por essas imagens serenas simplesmente porque conhece tão bem essas emoções. Om Mani Padme Hum. Vocês vejam que interessante, né? A maioria de nós prefere se apegar àquilo que nós conhecemos. Embora as nossas emoções habituais possam ser dolorosas e angustiantes, elas também podem ser confortantes pela familiaridade. Na maioria das vezes, nós preferimos ter a experiência de uma dor que nós conhecemos do que nenhuma experiência. A mente é muito masoquista. É por isso que a ausência de referência que nós sentimos após a morte do corpo é tão insustentável. Então a gente prefere ficar num buraco, porque o buraco a gente conhece, o reino dos infernos, o reino dos infernos a gente conhece, do que sem referencial. As nossas emoções nos permitem sentir, nos sentimos vivos, sentimos que existimos e que os outros nos sentem. O remédio que aplicamos para domar as nossas emoções e sentimentos é a meditação, a prática da ausência de referência, de não nos deixarmos ser capturados ou enredados pelos nossos pensamentos e emoções. Empregamos palavras como enredados ou absortos porque elas têm o efeito de matar a dor da ausência de referências. Isso soa estranho, né? Mas a realidade é que enquanto estamos enredados por nossos pensamentos, estamos sofrendo. Ainda assim, gostamos dessa dor, porque ela nos faz sentir que ainda estamos vivos. E achamos que é melhor sofrer com uma dor conhecida do que nos expor a uma experiência nova e indolor. Basicamente, somos todos masoquistas, de um jeito ou de outro. É por isso que nos sentimos muito mais confortáveis com as figuras e formas que vemos agora, com cores menos intimidantes, menos brilhantes, menos extraordinárias. É por isso que desejamos nos aconchegar nelas. Ó filho ou filha de nobre família, te diz o nome da pessoa. Não se deixe atrair pelas imagens sutis. Concentre-se nas cores vislumbrantes, nas figuras vibrantes. Uma luz vai se projetar de uma das figuras resplandecentes, perfurando seus olhos. Alegre-se e entregue-se à luz. Faça preces para a luz. E lembre-se sempre: tudo que você vê é apenas a sua mente. Om Mani Padme Hum. Continue a se entregar à luz brilhante. Entregue-se a ela vezes sem fim. Aos poucos, todas as figuras brilhantes e reluzentes e todas as luzes deslumbrantes vão se dissolver naquelas que são fracas e convidativas, e você será liberado. Om Mani Padme Hum. Repita as instruções de hora em hora, ou a cada 2 ou 3 horas. A frequência fica ao seu critério. Se possível, repita um dia após a morte e no dia seguinte, 3, 5 ou 7 vezes por dia. Sempre comece dizendo:
Ó filho ou filha de nobre família. A gente diz o nome da pessoa. Mais uma vez, você perdeu a chance de se libertar. Se você puder, invoque os milhões de seres que devem estar morrendo nesse exato instante, seja onde se encontrem. Os seres do bardo podem ouvi-lo, que a consciência deles não está mais bloqueada pelo corpo. Se você estiver fisicamente em Londres, um ser do bardo desprovido de corpo que esteja em Nova York poderá ouvi-lo, tão claramente como se estivesse ao seu lado. Procure sempre se lembrar, tudo é a mente. Portanto, os seres do bardo, eles não precisam ter medo das formas, cores e figuras que eles veem. Por outro lado, eles também não devem se apegar a elas. É como não ter medo e como não se apegar, sem os extremos, né? Em alguns casos, todos os estágios do bardo acontecem ao mesmo tempo. Em outros, eles desenrolam-se gradualmente. Como você não é onisciente, não tem como saber em qual dos estágios o ser do bardo está. O melhor a fazer é oferecer todas as informações que você possui, tão rápido e tantas vezes quanto for possível, na esperança de que ao menos um pouco do que você está falando seja útil. A repetição contínua é um tipo de apólice de seguro. Quanto mais você repetir as instruções, maior a chance de que o ser do bardo as ouça, nem que seja uma vez. Então, isso foi o Sambhogakaya. Esse aqui já dura um pouco mais, né? O outro era um dia. Esse aqui pode durar 2 ou 3 dias. Então, a gente troca depois de um tempo, né? A gente troca. Aí vem o último, que é o bardo kármico do vir a ser, que é o Nirmanakaya. Vocês alguém quer dizer alguma coisa também? Ver esse final aqui, última parte, que é o último, né? Que é o Nirmanakaya. Depois de 3 dias que a pessoa morreu, diga: ó filho ou filha de nobre família. A gente diz o nome da pessoa de novo. Não se distraia. Você está perdido no bardo. Você não reconheceu as manifestações iradas e pacíficas de sons, formas e luzes, que são manifestação interna e direta da natureza da mente. Como você recuou diante daquele estado nu, a sua consciência não é mais imaculadamente pura, e as suas projeções e percepções são cruas e grosseiras. Om Mani Padme Hum. Agora, você já sabe que você está morto. Já passou o desespero inicial. A pessoa agora já sabe, morri, fui. E embora você anseie por viver novamente, por transmigrar, as causas e condições para sua nova vida ainda não amadureceram. Em vez disso, você está mergulhado na sua percepção da morte. Inúmeros sons rebombantes e luzes transfixantes continuam a apavorá-lo. Talvez você se sinta como se estivesse caindo num abismo. Tudo que você percebe é errático e estranho. Tudo muda e se altera tão rápido que você nunca tem tempo de se acostumar com nada. É um pouco como quando a gente morre e a gente quer transmigrar rápido. Aí a gente tem muitas ideias sobre o que fazer. E elas passam muito rápido por nós, né? Então a gente pensa, ah, eu já sei, eu vou escrever para a pessoa, vou fazer tal coisa. Não, eu vou ficar quieto, não vou escrever nada. Ah, já sei, vou ligar para alguém, aquela pessoa deve dar uma ajuda para mim. Não, não vou. Bom, acho que eu vou ver o trânsito
astrológico, deve ter alguma explicação porque eu estou vivendo. Não é possível. A pessoa volta. Não, não. Vou jogar o I Ching. O Ching pode ser que me dê alguma dica. Não, não vou, desisto. Tá, vou fazer meditação, vou ficar quieto. Eu acho que eu devia fazer um retiro. Não, eu não vou conseguir fazer um retiro. Aí a gente começa a girar. É um pouco isso. Tudo que você experiencia, então, tudo se altera tão rápido que você não tem tempo para se acostumar com nada. Tudo que você experiencia causa terror na sua mente. Você não tem um ponto de referência, não tem um lugar de descanso, não tem paz. Você não encontra um local silencioso e não tem oportunidade para contemplar. Om Mani Padme Hum. Ó filho ou filha de nobre família. De novo o nome da pessoa. Enquanto passa por tudo isso, procure lembrar. Tudo é a manifestação da sua mente. Om Mani Padme Hum. A mente é como um céu. Ela não tem cor, forma nem limite. Ainda assim, cognição e consciência estão sempre presentes. Tenha confiança na natureza da sua mente. Om Mani Padme Hum. Os dois bardos anteriores, eles são desprovidos de referências. Portanto, conceitos como alimento e fome, eles são inexistentes. Agora que o morto ressurgiu como um ser do bardo, o prana e a mente dele se fortaleceram e se tornaram mais concretos. Então, o hábito e o conceito de sustento, comida e bebida, logo se restabeleceram. Sem o corpo físico, o ser do bardo, o bardo, só pode se alimentar de odores. É por isso que fazemos a queima de Sur e dedicamos a fumaça à pessoa que morreu. No caminho do meio, na frente do templo, tem uma fogueira, uma base de uma fogueira, que em alguns momentos do ano a gente faz essa prática. Geralmente, às vezes no ano novo a gente faz, né? Que é a oferenda de cheiro, né? Então, isso tem um puja sobre isso, que é para os seres do bardo. O Sur, ele é um ritual tradicional para os mortos. Cerca de 3 dias após a morte, os amigos e os familiares da pessoa que morreu queimam comida vegetariana como oferenda de Sur. Os tibetanos queimam cevada tostada, mas você pode queimar qualquer tipo de comida vegetariana que preferir. Pode ser simplesmente um biscoito. A gente faz uma fogueira, aí a gente prepara um alimento e cada um, a gente coloca, ele fica como se fosse um bolo, assim, né? Aí cada um pega um pouquinho e joga na fogueira, né? Faz uma oferenda. Visualize a fumaça da oferenda de Sur como abundantes nuvens de riqueza, comida e bebida, moradia, transporte e assim por diante. Multiplique e abençoe as oferendas e depois dedique o mérito ao bem-estar da pessoa que morreu e de todos os seres sencientes. Idealmente, visualize-se como Avalokiteshvara ou qualquer deidade pacífica da sua preferência. O ser do bardo está abalado, nervoso e com medo. Então se visualize como uma deidade pacífica e muito compassiva para criar uma atmosfera tranquilizadora. Recite Om Ahum algumas vezes e abençoe as oferendas borrifando água sobre elas. Quando fizer a prática, se por algum motivo não puder ler o texto em voz alta, faça a leitura em silêncio. Ó filho ou filha de nobre família, te diz o nome. Coma esse alimento até estar saciado. Aceite tudo que é oferecido para contemplá-lo. Não anseie pela vida e não suspire pelos que ficaram para trás. Em vez disso, pense na deidade, pense no seu guru, pense nos reinos puros dos Budas, pense no reino búdico, onde o Senhor da Luz Ilimitada, Buda Amitabha, reside. E repita o nome do Buda Amitabha de novo e de novo. O Buda Amitabha, ele fez algumas aspirações
extremamente poderosas nas suas vidas anteriores como um bodhisattva. Ele desejou e aspirou que apenas por pensar nele ao recitar o seu nome, possamos todos renascer no seu reino no instante em que morrermos. E tudo o que precisamos fazer é pensar nele ao recitar o seu nome. Por isso, continue lembrando ao ser do bardo o nome do Buda Amitabha. Ó filho ou filha de nobre família, diz o nome da pessoa. Para invocar o Buda Amitabha, recite Namo Amitabha ou Om Amideva Bri. Mas enfim, reze com entusiasmo para o Buda Amitabha. Reze para Avalokiteshvara, para Guru Rinpoche, e é Pema Chödrön. Cultive uma devoção intensa por eles, sem nenhuma dúvida, e deseje de novo e de novo o mesmo estado búdico que eles alcançaram. Almeje renascer no estado búdico perfeito. Pelas suas preces sinceras e ardentes, você renascerá no reino do Buda Amitabha. Alegre-se, não entre em pânico e relaxe. Tenha confiança, intensifique uma devoção inabalável. Pessoal, a gente já passou um pouco das 9, né? Eu acho que a gente, de repente, para por aqui. Semana que vem a gente volta para esse trecho aqui do Nirmanakaya, que ele é um pouco mais longo, né? E a gente conclui essa parte. Porque aqui é muito interessante, né? Porque aqui vai ficando mais denso de novo, né? Essa parte. Então vocês fiquem vivos até a semana que vem. A gente lê essa parte aqui. Vamos combinar, né? Tudo bem, Henrique. Primeiro aí você vai rezando. Não, vocês também, né? Agora é só botar play, Henrique. Qualquer coisa, bota play aqui na gravação e vamos embora. E no YouTube. Viva a tecnologia, né? Mas muito bonito. Lembra, lembra que alguém pediu ao Lama, quando ele estava fazendo o estudo do Bartolomeu, para ele gravar. Acho que Foi. foi a Guto. Pediu para gravar, É, que é para Guto ou a espalhar. Kelly. É, alguém pediu. Eu estava pensando nisso, alguém pediu. Muito bom. É, Kelly. A Guta pediu, agora a gente precisa lembrar o Lama de fazer isso, né? Sim. Mas não só isso. esse aqui do Johnson é muito bonito, né? Porque ele bota esse Om Mani Padme Hum no meio, que eu acho que não tem no Bartolomeu, tem? Originalmente. Não. Tem? Não, não. Então, Não, não tem. E aqui é mais resumido, né? O Bar do Todrol tem é, muito detalhe, ele é muito minucioso, né? E aqui ele pega um sentido mais amplo, né? Como se o Zonzer fizesse uma releitura. E é muito útil para nós, né? Porque o outro é muito grande. Se a pessoa não for praticante, assim, de gostar daquela coisa mesmo, fica muito abstrato, né? é, esse é bem lindo mesmo, para guardar aqui. Né? E acaba ficando mais direto, né? Porque como é Uhum. mais subido, ele tipo fica bem cortante. Hum. Ao mesmo tempo, é legal como ele fala no começo, né? Quer dizer, se a pessoa tem a prática de repousar na natureza da mente, é só fazer isso, né? Quer dizer, também, né? Bonito, né? Que a gente aspirar a É, desenvolver essa científico. prática, desenvolver essa prática, né? É, Cada um de nós durante a vida, para quando chegar lá na hora, a gente, sei lá, eu não se enrolar, né? De achar que tem que fazer mil coisas. Não. Você tem essa prática, é só isso.
Bem, É, mais uma motivaçãozinha tem aí que para começar praticar. agora, né? Tem que começar agora, porque é um pouco como o anterior a isso é reconhecer que as aparências são a própria mente, né? O reconhecer que as aparências são a própria mente leva ao repousar nessa condição. E o ensinamento principal que mais se repete aqui é o reconhecer que o que a gente está vendo é a nossa própria mente. Uhum. Então a gente volta para esse ponto. Isso é é, é muito profundo, né? Porque já é o que a gente o tempo todo está vendo, mas até depois de um morto, esse conselho serve para nós. Que ele é para o Sansara inteiro, né? Prajna Paramita, né, Henrique? É, já para mim. Só uma coisa, Henrique, por que que não pode tossir? Não, Nem se eu tô engasgar, né? De tossindo. preferência, né? Ah, mas ele falou ali no texto, por que não pode tossir? É porque a mente da pessoa está muito sensível, né? Aí se a gente Hum, começa a tossir, aquilo pode perturbar a pessoa, né? sério? Tá bom. É. Leva uma bala junto, um mel, um chá, e vai indo devagarzinho. As colherzinhas de mel ali, vai desentupindo, né? Aí, Henrique, eu lembrei aqui agora, oi, gente, eu lembrei aqui agora também quando a gente está com um bebezinho, né? Eu que tenho um bebê agora, uma netinha pequenininha, e ela, se você tosse, você na hora ela assusta mesmo, né? Qualquer Uhum, assusta, movimento né? diferente que esteja fora de uma coisa suave, harmônica, gostosa, tranquila, o bebê pega logo no ar, é muito interessante. Qualquer mínima, sutil, né? Como se eles estivessem mais conectados nessa vibe aí, né? Do sutil, muito fofo mesmo. Uhum, uhum. É isso. Bom, e semana que vem a gente conclui essa parte, até porque a gente vai fazer uma pausa, né? Na sequência tem o Natal, aí tem os 108 horas, então a gente vai, nesse período de final de ano ali, né? A gente vai dar uma pausa. Então a gente conclui essa parte semana que vem, antes desse intervalo. Então a gente faz a dedicação agora. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem luto sum ring luce zan lin sa sum cha par pel dro ju cho sum não adam hidrau do sum gele show.